O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mateus, quando ele fala da traição de Judas, ele usa a palavra entregar, que no grego se diz paradinomene, que é o mesmo que trair, entregar e trair. E ele faz isso de forma irônica, porque um discípulo que trai o mestre naquele tempo era considerado um crime hediondo. Portanto, jamais um sacerdote receberia Judas para trair o mestre. Na verdade, Judas deveria sair dali preso. Mas Mateus faz isso para relacionar a traição de Judas com a traição dos sacerdotes, colocando-os no mesmo nível de corrupção e traição. O pecado, ele não acontece do nada na nossa vida, pelo menos os grandes pecados. Os pecados mais leves, a gente às vezes comete por um impulso, uma coisa que você falou, mas os grandes pecados, eles são gestados dentro de nós. Quando você que é casado, manda aquele oi para aquela mulher ou para aquele homem, você já sabe o que vai acontecer. Você já vai gestando esse pecado. Quando você entra naquele site que você sabe que não é para entrar, você já sabe o que vai acontecer lá na frente. Judas já tinha traído Jesus dentro do coração dele. Nós muitas vezes, quando cometemos grandes pecados, nós começamos traindo ele dentro de nós. No nosso pensamento a gente já traiu ele. Por isso Jesus disse que quando um homem olha para uma mulher casada e a deseja, ele já cometeu adultério no seu coração. Nós adulteramos contra Deus no nosso coração antes da prática. E Jesus e seus discípulos estão se preparando para celebrar a Páscoa. Como que preparavam para celebrar a Páscoa? Levava seu animal para o templo, o sacerdote sacrificava o animal, tirava todo o sangue dele, e aí depois devolvia o animal, e eles levavam o animal para... Porque o animal, o cordeiro, ele era o centro ali. O sacrifício era o centro da ceia judaica.
E aí eles tinham que arrumar um lugar para cear a Páscoa, porque a Páscoa era celebrada, todo mundo celebrava a Páscoa dentro das mediações de Jerusalém. Imagina só se todos nós fôssemos obrigados a celebrar a Páscoa lá em Aparecida. Aí você vai chegar lá em Aparecida e tem que arrumar um lugar para ficar. E por que eles arrumam com tanta facilidade um lugar para ficar? Porque fazia parte da lei judaica a hospitalidade. Lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 34, é dito: o estrangeiro que vive com você, trata-o como se ele fosse da terra. Ame-o como a ti mesmo, porque vós fostes estrangeiro no Egito. Eu sou o Senhor teu Deus. Pelo fato deles terem sido estrangeiros no Egito, eles hoje são obrigados a tratar as pessoas com grande hospitalidade. Então já era comum ali nas mediações de Jerusalém que tivessem quartos, salas preparadas para receber os estrangeiros que iriam cear. E ali no momento da ceia, Jesus revela que um deles o iria trair. Aquele que colocar comigo a mão no prato. Uma vez eu participei de uma ceia judaica, e na ceia judaica tem vários elementos, muitos, é muito rico. E lembra muito a vigília pascal. Também reza-se 7 salmos, 7 leituras, é bem extenso. E entre tantos elementos tem uma tigela de água e sal e ervas amargas, que é para lembrar a amargura da escravidão e as lágrimas que foram derramadas no Egito. Nesse prato é que Judas toca com Jesus. O prato das ervas amargas, o prato das lágrimas, da traição. Não existe nada mais íntimo do que reunir os amigos em torno de uma mesa para cear, para celebrar. Porque as pessoas que você escolhe para estar com você na mesa são as pessoas que você pode mostrar a sua vulnerabilidade. Imagina num tempo que os povos viviam em guerra. Você não queria, comendo com você, alguém que pudesse puxar uma espada e te matar. Você estava com as mãos ocupadas, você estava sentado, por isso você queria pessoas íntimas do seu lado. Jesus traz todos nós para em torno da sua mesa. Deus traz todos nós para o entorno da sua mesa. E como alimento, como gesto de amor, como gesto de intimidade, Ele nos alimenta com o próprio Filho. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. O que mais nós queremos de Deus? Deus não me ama porque eu não consegui o emprego que eu queria. Deus não me ama porque Ele não me curou. Deus não me ama porque Deus não me ama. O que mais nós queremos? Você seria capaz de entregar o seu filho por pessoas que você nem conhece ou que nem merece? O que mais nós queremos para não trair a bondade de Deus? Deus nos amou tanto e a gente põe a mão no prato das ervas amargas quando negamos esse amor. O que é o pecado contra o Espírito Santo, senão a negação do amor e da misericórdia, do sacrifício que Deus oferece por nós? Se nós ainda somos infiéis, é porque não fizemos a experiência com o amor de Deus. Se nós, eu, Padre Felipe e vocês, se ainda somos infiéis, é porque ainda não fizemos uma experiência verdadeira com o amor de Deus. Ainda não estamos convencidos do amor de Deus e queremos mais, só que esse mais que nós queremos é do nosso jeito. Queremos substituir a vontade dele pela nossa, queremos substituir Deus pela nossa própria consciência. E por isso nós traímos no coração antes de tudo. Antes de cometermos um grande pecado, nós já traímos Deus no nosso coração. Por isso, a vigilância dos nossos sentimentos. Por
Por isso, a vigilância dos nossos pensamentos, para que nós não caiamos como Judas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.